com certeza você vai ter ainda, depois desse período, 20, 30 anos de vida, e você vai estar pagando a tua aposentadoria. É um cálculo que é feito, que vai permitir que você, que contribuiu 35 anos, vivendo em tese mais 30 anos, você paga tranquilamente a tua aposentadoria. Até aí, até eu entendo. O que não pode agora é querer. O cidadão começou a trabalhar com 16, com mais 35, 51. Bom, eu poderia me aposentar em tese, já paguei, como você lembrou muito bem, todo esse período de 35 anos. Daí querem que eu espere, em vez de 51, que eu espere mais 15 anos para poder me aposentar. Então, daí, em vez de 35, eu vou pagar 50 anos, bem dizer, porque eles querem que o cidadão só se aposente depois de 65 anos. O servidor público, legítimo, e eu concordo, o limite é 60. Mas a nós, por causa do fator, para mim conseguir o princípio da integralidade, eu teria que ter 65 anos de idade, homem, e 60 mulher. Por isso que nós não aceitamos e dizemos o seguinte, na linha que você perguntou, Paulo. Se o sistema é contributivo, se eu paguei meus 35 anos, eu tenho direito a ter o retorno agora do meu benefício integral. Senador, e a relação com o presidente agora? Porque, por exemplo, o ministro do Planejamento está dizendo, não tem dinheiro em caixa. Eles sempre dizem isso. Pois é. Mas por exemplo, 30 anos que eu ouço isso. Os candidatos, por exemplo, o Serra e a Dilma já se manifestaram a favor, estamos no ano eleitoral, mas quem está lá no governo diz que, alguns dizem que não tem esse dinheiro para bancar os 7,7%. Eu ouvi a declaração tanto da Dilma como do Serra. Todos sabem que eu sou Dilma, né? Então eu vou esconder aqui. Mas eu ouvi dos dois, quero respeitar os dois. O que eles disseram? Nós vamos respeitar a decisão do presidente. Não é que eles disseram que são contra os aposentados ou contra os projetos. O que o presidente decidir, está decidido. Primeiro. Segundo, essa história que não tem dinheiro, eu estou nessa peleia há mais de 30 anos, né? E eu ouço sempre o mesmo discurso. Foi assim quando eu aprovei os 147%. O país vai quebrar o país. Pagaram. Aprovei depois 42,6%. Maluco, demagogo. Pagaram. E não quebrou. E não quebrou. Depois saiu aquela história dos $100, que eu dizia que o salário mínimo no Brasil podia ser bem mais do que $100. Já está em $300. E foi quem resistiu na crise econômica financeira vindo dos Estados Unidos para cá. Entrou em fevereiro do ano da crise mais de 21 bilhões de dólares na economia graças ao salário mínimo. Provou que nós tínhamos razão. Sim. Depois fizeram a reforma da Previdência, eu inventei a tal de PEC Pagalela, para que o trabalho perdesse menos. Um absurdo, uma contra-reforma. Aprovada, estão pagando. Nesse caso, eu vou dar como exemplo. A Previdência, ela gira com um orçamento de mais ou menos 400 bilhões de reais. Há um superávit na Seguridade, onde está a Previdência, que é a assistência de Previdência, de 50 bi por ano. Se tem 50 bi por ano de superávit e o gasto é de 1 bi e 600, com os dois projetos, o fim do fator e o reajuste do aposentado, não há motivo nenhum. Mas nenhum. Só a DRU, ela arranca da Seguridade e manda para onde bem entender, para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, outros 50 bi. Para mostrar para eles que nós estamos com a razão, eu disse o seguinte, aprovem a PEC 24 que eu apresentei. O que diz a PEC 24? O dinheiro da Previdência, da Saúde e da Assistência não pode ser desviado para outros fins. Porque o dinheiro vai para o superávit primário. Por isso que eles alegam que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Deixa eu dar esse informe só rápido. Eu vi no jornal...